Oi, oi, gente, bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso primeiro Just Talk. Sim, a gente quer dividir com vocês aí um pouco desse universo da assistência virtual, porque a gente entende que, embora nesses últimos anos venha cada vez mais se falando da carreira, da profissão de assistente virtual e de principalmente como que uma assistente virtual pode fazer a diferença no seu negócio, tanto para você que é um empreendedor individual, um profissional autônomo, um microempresário e até um empresário aí já de médio porte. Então a gente vai tentar explicar melhor para vocês aqui como que funciona o dia a dia e os bastidores dessa profissão. Hoje, nesse primeiro talk, a gente vai falar de uma forma mais geral aí um pouco sobre o que faz uma assistente virtual, quais são as vantagens de se trabalhar com uma assistente, quando que é esse momento de você dizer, puxa, acho que agora eu vou contratar a minha assistente. Vamos falar também um pouco de, será que cabe no meu orçamento ter uma assistente virtual? E vamos finalizar aqui falando de exemplos de clientes nossos da plataforma Just Virtual que tiveram não só um aumento no seu faturamento, mas uma aceleração do seu negócio através da contratação de uma assistente virtual. E para me ajudar nessa missão, trouxe hoje aqui duas das nossas consultoras de conexões reais da plataforma, que também são sócias e trabalham comigo nessa missão de disseminar cada vez mais o trabalho das assistentes virtuais para você que tem o seu negócio, que precisa de ajuda para fazer ele rodar. Então, eu apresento para vocês a Michele Diniz e a Jauna Costa. Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Muita alegria de estar aqui. Nossa, eu também. Bem-vindas, bem-vindas, meninas, a esse nosso primeiro talk, de muitos que virão aí. E para a gente começar, como é que vocês explicam para aquele cliente que nunca ouviu falar uma assistente virtual, o que que faz uma assistente virtual? Então, Camille, até para essa pergunta, né? Acho ótima essa pergunta, o que que faz uma assistente virtual, mas a gente vai te devolver aí, né, que a gente já anda conversando, como que a gente pode definir, né, em poucas palavras, o que é a assistente virtual? Antes da gente chegar lá no que faz essa assistente, você que é a nossa, né, grande mestre da assistente virtual no Brasil, então como que você define, até para a gente chegar nessa discussão com mais conteúdo? Sim. É um escopo tão grande, né, do que faz uma assistente virtual que fica super complexo da gente explicar. Mas basicamente, uma assistente virtual é uma pessoa que vai te dar diversos tipos de apoio no teu negócio, tudo isso de forma remota. Então, eu costumo dividir em quatro áreas aí, embora venham surgindo várias outras, mas basicamente as assistentes trabalham na parte administrativa, financeira, comercial, marketing, relacionamento e a última dessas áreas é o secretariado remoto. Então, são as principais áreas de atuação e aí dentro delas a gente tem diversos desdobramentos. Assistente virtual é aquela pessoa, aquela figura que existe nas empresas e muitas vezes tem esse cargo mesmo de assistente e que vai cuidar ali dentro de um departamento de demandas específicas. A gente transporta as assistentes tradicionais agora para prestação de serviços remotos. Isso. Muito É, legal, né? pode Ai, falar, né? desculpa me. Muito legal que essa tu falou apoio, porque eu tenho mania de resumir em palavrinhas. Eu coloquei assim: apoio, ação, produção. Também tem a parte do servir, né? Então é muito envolvimento sentimental também que a assistente ela é. Sim. Achei importante te perguntar, Camila, assim, sobre o que é, né, assistente virtual, porque apesar da gente ver o crescimento, a gente vê que a cada dia vem, né, mais assistentes, a gente acompanha muito de perto o seu curso, principalmente, mas assim, para as pessoas principalmente entenderem que a grande maioria dessas assistentes virtuais que vem, né, vem num formato mesmo de empreendedoras. Então, assim, são pessoas que também estão empreendendo, que têm seu negócio próprio, né, e que atuam de forma remota. Então, assim, para elas é sempre muito interessante executarem trabalhos, executar de uma forma que vai dar um resultado positivo.
né? Tanto Sim. para o cliente, porque vai refletir para elas. E aí, dentro dessas áreas que você falou, hoje a gente também vê que elas estão cada vez mais nichadas, né? Então, hoje a gente tem assistente que é bem específica para controle financeiro pessoal, outras para controle financeiro de empresa, até a parte mais estratégica, né? Então, ela não são atividades que estão também restritas ao operacional. Muitas, então, já agem, né? Já atuam de forma tática e até estratégica dentro das suas especialidades. A gente já tem especialistas até em viagens, né? Não sei se vocês já viram isso, mas a gente tem cada vez mais assistentes, cada vez mais especializadas em suas áreas. É importante a gente dizer, para quem está interessado em conhecer aí o serviço de uma assistente virtual, a maioria das pessoas que opta por começar nessa carreira, por se tornar uma profissional autônoma, uma prestadora de serviços e, por consequência, uma empreendedora, são pessoas que têm uma grande bagagem no mundo corporativo. Então, elas conseguem trazer para o teu negócio, seja lá o tamanho que ele for, uma estrutura profissional. Hoje, quando me perguntam qual é a maior vantagem de ter uma assistente virtual, eu costumo dizer isso, é você trazer uma estrutura profissional para o teu negócio, porque essas pessoas têm essa grande bagagem corporativa aí, então elas já trabalharam por muito tempo em empresas de diversos portes e elas trazem toda essa expertise ao serviço dos pequenos empreendedores, dos profissionais liberais, enfim, de uma ampla gama de clientes que a gente vê hoje cada vez mais contando com os serviços das assistentes. Então, um ponto interessante também é essa questão que a Michelle trouxe, da gente trabalhar muito, sim, na parte operacional, ou seja, todas aquelas tarefas chatas que você não gosta de fazer, que você sofre fazendo, que você gasta seu tempo precioso que você podia estar atendendo a mais clientes, que você podia estar criando estratégias para o teu negócio, que você podia estar se reunindo com os teus Produzindo. parceiros para criar novas ações, você acaba enfiado com a sua cabeça ali nessas tarefas burocráticas e chatas mesmo de fazer, sendo que você pode contratar alguém que é realmente um especialista e que adora fazer esse tipo de tarefa. Também como produzir conteúdo, né, que é uma coisa que todo mundo que hoje está empreendendo precisa produzir. Às vezes é necessário que a própria pessoa produza no começo, então tem mais tempo para isso, tem mais oportunidade. E além de ter alguém que vai trazer um olhar diferenciado, né? A gente que empreende individualmente às vezes sente falta de ter uma pessoa com um outro olhar, né? Às vezes um olhar tanto de empreendedor como até de consumidor daquilo, daquele conteúdo, daquele serviço ou produto. Então, você contar com o assistente é contar também com essa contribuição para o seu negócio. Acho, acho muito bacana, assim, que tem essa parte da pessoa ser tanto esse profissional que ela tanto valoriza, porque a pessoa se valoriza, então ela deixa o mundo CLT, enfim, o quê, e vai para o mundo da assessoria virtual, atendendo exatamente o que ela sabe fazer, que é isso que o curso sempre fomenta, né, dela ser esperta. E a pessoa trabalha feliz, e a maioria é mãe, ou enfim, tem outras habilidades extras, né? E tudo isso compõe a assistente, não é só o profissional, até mesmo o pessoal dela vai lá e complementa. Isso é maravilhoso, e é diferente de ser funcionário. A assistente virtual não é funcionária, ela é parceira, ela se coloca numa posição, por isso que muitas vezes com a bagagem que elas têm, elas opinam, ajudam, enfim, é incrível. A gente sempre ouve muito essa frase, né, que empreender é muito solitário. Eu acho que tendo uma assistente virtual não precisa mais ser solitário, empreender. Agora, quando a gente começa a falar, e a Jaúna, você que faz o nosso comercial, está muito em contato com os nossos clientes, quando que é a hora do cliente contratar uma assistente virtual? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo assim: nós temos papéis, né? Então, nós temos o papel de empreendedor, o papel de operador ali da mão da massa da nossa própria empresa, de esposa, de filha, de tudo. São esses vários papéis, mas é quando choca, quando briga, assim, fica atrelado o papel
do planejador com o operador. Então, assim, se eu sou a mesma pessoa que tem que fazer a parte tática, estratégica da minha empresa, e ao mesmo tempo eu sou o que faço a operação, eu que ligo, eu que vendo, eu que falo com os clientes, é muita coisa. Então, chega um ponto que não fica viável esse equilíbrio. Então, aí eu acho que não estou dando conta, está ficando muito difícil equilibrar esses papéis todos, inclusive os de mãe, de enfim, do que for. Então, é a hora certa para contratar um assistente. Eu concordo com a Jauna também, e acho que quando a gente chega num momento que vê o negócio crescendo e precisa se dedicar mais àquilo que a gente chama, né, de core business, né? Então, se dedicar no núcleo do negócio para que ele cresça, esse é um dos momentos ideais, porque quando a gente começa, realmente tendemos a fazer tudo sozinho. Então, inclusive agora virou um meme, né? Os empreendedores individuais publicando no Instagram, assim, financeiro, como teve moda do LinkedIn, a carinha do LinkedIn, carinha do Tinder, agora tá lá, financeiro, comercial, e eles botam a mesma foto em todas. Sim. Em todas eu tô comentando, gente, vocês não conhecem, então, assistente virtual, vocês estão já nesse ponto, porque se cuida do financeiro, do comercial, né, do relacionamento com o cliente, e assim, que você pode possibilitar, você vai aumentar as possibilidades do seu negócio, né? Quando você consegue delegar e contar com uma pessoa. Então, acho que esse é o momento. Quando você realmente se vê dividido em tantas tarefas e você fica estagnado fazendo somente aquilo. Complementando, eu acho que é no início também, que às vezes a pessoa está querendo empreender e ela está perdida. Gente, tem assistentes virtuais especialistas em ajudar o pessoal a alavancar também, dar os primeiros passos. Então, tem nos primeiros passos e também quando está precisando ampliar. São 2 momentos chaves, eu acho. Bem colocado. Sim, bem, eu hoje como empresária, além da Just, tenho o curso como assistente virtual, que é um negócio que cresceu, ficou super grande mesmo. Hoje eu tenho mais de 12 pessoas na operação, aí muitas delas são assistentes virtuais. E eu nunca esqueço quando eu contratei a primeira assistente virtual, que inclusive é uma das nossas certificadas na plataforma, a Adriana Constante. Contratei a Adri para responder os meus e-mails, porque chegou um momento em que, assim, era uma enxurrada tão grande de e-mail, se eu me dedicasse a ficar respondendo, eu passaria simplesmente mais da metade do meu dia, todos os dias da minha semana, ali respondendo os e-mails, não poderia me dedicar a realmente aproveitar essa coisa do negócio estar em expansão, a produção de conteúdo, a alavancar minhas parcerias. Então, eu até consegui ver, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, dessa questão dos clientes que aumentaram o faturamento contratando uma assistente virtual, mas eu vejo claramente no meu negócio essa linha, assim, conforme eu fui contratando as minhas assistentes, meu faturamento foi realmente aumentando, justamente por eu conseguir ter esse tempo e esse espaço mental para expandir, porque é muito isso, né? A gente vai ficando mentalmente sem conseguir mais raciocinar de tantas tarefas que a gente tem para executar no dia a dia, né? Agora, eu queria entrar num ponto aqui que tem ainda muito mistificada essa coisa de que é caro ter uma assistente virtual. Então, queria que a gente entrasse nessa conversa aqui um pouco. Uma assistente virtual cabe no orçamento? Como é que fica isso? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira questão que a pessoa deve se fazer é: e o meu tempo, quanto vale? Exato. Eu tenho que saber o seu tempo. Se eu sei do meu tempo, eu sei o quanto eu vou valorizar o tempo de uma assistente. Acho que começa por aí. O que tu acha, Mi? Super concordo. Acho que é muito valor do seu tempo, quanto que você pode produzir, né, em relação ao investimento que você precisa fazer. Então, acho que a primeira coisa é realmente pesquisar, é cotar, é orçar. Claro que a gente também, uma coisa que a gente fala muito na consultoria, né, as pessoas precisam também ter muito cuidado, pesquisar bem a qualidade de entrega do profissional, porque às vezes pode ser como todo investimento, né, existe um risco. Então, isso é uma coisa que precisa ser cuidado para fazer um investimento certeiro para que você tenha aquele tempo.
Então, é o que eu falo também, né? Quando a gente ganha 30 minutos do dia, que fosse, né? Eu com 30 minutos a mais, nossa, eu ia poder ler, eu poderia produzir, eu poderia fazer tantas coisas, e quanto que isso significa para mim? Então, também acho que é nessa linha, a gente saber, né, o quanto que isso vai trazer de retorno. E conectando como falamos no início sobre autoconhecimento. Eu sei as minhas habilidades e a assistente ela é muito boa talvez em outra área. Então é aí onde se busca o equilíbrio da parte estratégica com a parte operativa. Então se a pessoa, né, o empreendedor, ele é muito bom na parte da criação, mas ele talvez não é bom na execução porque sabe, às vezes é mais rápido, e a outra pessoa precisa ficar nessa parte mais técnica, ou ao contrário, precisa de alguém que seja um cérebro ali desenhando para ele tudo, e enfim, é esse equilíbrio que eu acho que é bem importante. Eu me lembrei agora do primeiro cliente que eu atendi como assistente virtual lá em 2015. Eles precisavam fazer contato com 80 lojistas que tinham comprado os produtos deles para revender. E aí, quando eu me ofereci para fazer, sério, os sócios deram pulos de alegria, porque eles estavam já há 2 semanas tentando fazer essas ligações, mas aquilo era tão fora do universo deles, a falta de tato com o cliente, a falta de paciência, porque quando você precisa ligar para alguém para falar, muitas vezes você vai ligar 2, 3 vezes até você conseguir, você vai ter que marcar o horário para retornar, você vai ter que estar disponível naquele horário para ligar para essa pessoa. Então, assim, eles estavam há um bom tempo, umas boas semanas, sem conseguir ter um resultado efetivo dos esforços que eles estavam fazendo para realmente falar com esses 80 lojistas. E em 10 dias eu entreguei para eles uma planilha com todas as ligações, com todas as percepções do lojista sobre os produtos, fiz cruzamentos de diversos dados e trouxe um relatório ali super completo para que eles pudessem analisar se eles iam manter aquela linha de produtos ou não. Então, você vê uma decisão que é super importante, que é estratégica, que, claro, cabia a eles, mas eu, como assistente virtual, consegui trazer todo o material que eles precisavam para conseguir fazer essa análise. Olha a vantagem aí, autonomia. Tu teve autonomia, tu teve essa parte da iniciativa, autonomia, iniciativa, e teve aquele olhar à demanda extra. Então, E é tudo aplicar o isso, know-how né? dela, né? Porque já era também uma coisa que ela trabalhava, né? É. Antes ela juntou tudo e entregou algo diferenciado. E Isso é aí. isso que você tem ao contratar uma boa assistente virtual. Lógico que a gente não vai deixar de falar aqui da Just, da plataforma que lançamos aí em outubro de 2019, que é uma plataforma, a primeira plataforma específica aqui no Brasil para assistentes virtuais, que tem todo um processo de certificação, ou seja, a gente sabe, pode afirmar com todas as letras aqui que as assistentes que estão na plataforma são assistentes que têm excelência nos atendimentos e nos serviços delas, né? E que tem todos esses pontos aqui que a Joana trouxe, que são para mim essenciais em uma assistente virtual. Mas isso é assunto para um próximo papo, onde a gente vai trazer aí dicas práticas e ferramentas para você entender como é que se contrata uma boa assistente virtual. Agora, Michelle e a Jauna, eu queria que vocês trouxessem um pouco aí da realidade dos nossos clientes da Just. Então, não sei se vocês separaram aí alguns exemplos que a gente possa trazer para o pessoal até entender melhor o que faz uma assistente virtual, que muitas vezes é só nessa prática que a gente acaba entendendo e como esses clientes conseguiram aumentar seus faturamentos, né? Aí eu vou começar falando de um bem legal, que é sobre, primeiro que era algo bem diferente, né, sobre automação pneumática, acho que é algo que eu jamais tinha tido contato na vida. Mas, assim, primeiro, aprendizado. A gente se molda, nós nos transformamos em camaleoas, assim, vamos aprendendo, adquirindo conhecimento, muito bacana. E aí vem a parte estratégica, onde a gente dividiu, eu pude dividir com ele meu conhecimento dessa parte de gestão, e ele super aceitou a demanda de contratar primeiro a parte comercial. Então, o que a gente fez? Vamos focar em fechar negócio, beleza. Focamos em fechar negócios e, com isso, ele pôde contratar o financeiro. Mas olha que bacana a história.
tudo começou porque ele foi buscar o financeiro, que ele achou que essa parte era o inicial do que ele ia começar, né? A contratar assistente para financeira. Aí a gente viu que no fim precisava comercial, alavancou as vendas, teve mais capital e pôde contratar o financeiro. E é uma história muito feliz. E ele duplicou o faturamento. E lá na nossa inauguração na plataforma, a gente levou essa informação, porque ele mandou essa mega notícia no dia que a gente estava lá lançando. Então foi maravilhoso. Muito bom. Isso acontece bastante, né, a João, né, Michele? O cliente chega para a gente achando que o gargalo dele é um, e aí quando a gente faz um primeiro briefing com o cliente para entender, a gente acaba identificando que ele precisa de outros serviços. Acontece, sim, acontece bastante. Caso de principalmente o financeiro, porque quando vem procurando financeiro, depois eles dizem, não, eu preciso organizar a casa antes, um pouquinho melhor, para depois começar a organizar meu financeiro. Então, acontece sim, bastante essa situação. E é muito bacana ver, porque tem exemplos palpáveis, né? Tem um caso de um cliente, um dos primeiríssimos clientes, né? Que é sistemista, e aí começou o trabalho de pós-venda. Então, a pessoa fazia um contato e a função, então, do assistente era tirar dúvidas, né? Perguntar se estava tudo bem, o que poderia melhorar, o orçamento, passar proposta. E isso foi crescendo, foi tomando um corpo. O assistente começou a cuidar de todo o comercial, depois passou a cuidar de sucesso do cliente, cuidar de suporte e acabou virando ali braço direito, quase sócio praticamente, né, do cliente. E porque foi crescendo. E esse caso especificamente teve um crescimento de 4 vezes, né, a carteira de clientes e com isso também o faturamento. O sistema também cresceu, ele cresceu em serviços, né? Porque ele tinha um pouco de restrição, porque a pessoa sozinha, ele cria o sistema, então era só ele assistente no ponto, e ele teve oportunidade de oferecer mais módulos dentro do sistema e ainda oferecer um e-commerce específico para aquela área. E tudo porque a assistente cuidou de várias coisas, né? Gradativamente foi cuidando, foi tendo o know-how do negócio, e ele conseguiu essa disponibilidade para crescer, né, desse jeito. Acho que é um dos maiores cases que a gente tem dentro dos nossos clientes aí. São números expressivos, né, de crescimento. E um parênteses, gente, nunca falta trabalho. Sério, sempre tem algo para uma assistente fazer, sempre tem alguém precisando dessa pessoa ali. Então, é muito bom saber disso. Muito bom. Que mais vocês têm de cases para compartilhar com a gente aí dos clientes da Just que vocês vêm acompanhando? Tem de uma médica que eu atendo. Então foi muito legal, porque ela estava numa etapa de transição e houve muito também acolhimento nessa parte, assim, porque não é só você ser assistente, você também entra na história da pessoa. Então tem toda uma parte assim, precisava viajar, estava em transição, estava lançando produto digital, tudo junto, sabe? E nem ela mesma sabia como ia se sentir nesse processo. Então essa construção da estratégia conectada com a disponibilidade da assistente e essa capacidade de se moldar às situações. Então, são casos felizes também, do cliente ficar muito feliz e também poder justamente fazer isso, ter mais de uma assistente, onde outra característica fantástica, o trabalho em conjunto. Então, nós fazemos reuniões, onde está cada uma lá na sua casa, ela está num fuso totalmente diferente e a gente se encontra, faz a reunião, alinha os processos e depois cada assistente segue trabalhando a sua área. É muito bacana esse conjunto. A gente também tem um caso de uma cliente de consultoria que ela precisava de ajuda para agendamento. E, além do agendamento, fazer um acompanhamento desses pacientes dela, né? Uma pessoa de fisioterapeuta, especialista em coluna. E, a partir desse atendimento, ela conseguiu também, com a ajuda do assistente, coletar informações para fazer o FAQ dela, né? As perguntas frequentes. E com isso gerar conteúdo. Agora ela acabou de lançar a semana da melhoria de posição, né? De questão de coluna, costas, enfim, por causa da ajuda da assistente. Então ela teve mais disponibilidade, né, para preparar esse conteúdo que é um pré-lançamento.
e também para coletar as informações que ela precisava, que era uma coisa que enquanto ela atendia ela não conseguia fazer. E isso está gerando assim, tá, a olhos vistos o crescimento dela hoje com o negócio dela. Eu vejo que esse mercado para serviços de atendimento, pós-venda e até sucesso do cliente, ele vem demais ao encontro de todas as tendências que a gente vê aí hoje, que é de criar produtos e serviços centrados no cliente, né? Então, saber a opinião do cliente, estar disponível para ouvir o cliente, isso é cada vez mais importante para desde criar conteúdo até criar novos produtos, e um assistente possibilita isso de uma forma muito tranquila e que não pesa no seu orçamento. Lembrando só que a gente está falando de assistentes especializadas, então quem vai fazer o teu atendimento vai fazer esse teu atendimento com alma, não é aquela coisa fria, morta de call center, onde a pessoa fica estritamente presa a um roteiro e que não coloca ali o mínimo de escuta ativa no que o teu cliente está falando, né? Então, pessoal que está nos ouvindo, se acha e nos vendo aqui, se acha que uma assistente virtual pode te ajudar em algum ponto, nos escreva aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, na nossa plataforma justvirtualreal.com.br. A gente está super à disposição, não só para você contratar diretamente uma assistente pela plataforma, escolhendo lá, entrando na nossa vitrine, fazendo a busca por habilidade, por tipo de serviço que essa assistente pode te prestar, como também um mural de jobs, onde você pode colocar lá a sua demanda e você vai receber contatos somente das assistentes que têm a expertise que você precisa para esse trabalho. E também estamos aqui super à disposição com a nossa consultoria de conexões reais, então a gente vai abrir os ouvidos aqui enquanto você abre o seu coração, abre a estrutura do seu negócio, e a gente vai te ajudar, inclusive, a organizar melhor os processos para você receber essa sua assistente virtual e começar aí esse caso de amor e desenvolvimento no trabalho. É isso mesmo, é uma parceria e tanto, que depois não desgruda, só tende a crescer. É muito legal. Gente, tem assistente que gosta de cobrar, fazer cobrança, que nem tu falou, tem cada um se encaixa em algum lugar. É só uma brincadeira. Sim, mas é verdade. A gente, nossos clientes na Just, em grande maioria, são profissionais liberais ou empreendedores solo, né? E é muito complicado essa questão sempre de cobrar. Gosto de dar esse exemplo dos coaches, né? O coach é o que faz a sessão diretamente com o cliente dele, está envolvido em toda a questão emocional ali do cliente. É muito chato para ele como profissional também se a pessoa tem que ficar, puxa, não caiu aqui o depósito, olha, você não me pagou esse mês ainda. Isso vai danificando a relação ali entre o cliente e o profissional, né? Então, ter uma assistente que possa cuidar dessa parte de cobrança, criar uma estrutura de cobrança para o seu negócio, onde você não precise ficar se preocupando em cobrar diretamente as pessoas, mas que você tem ali uma estrutura quase que automatizada trabalhando para você e uma assistente ali para segurar as pontas e entrar em contato com o teu cliente no momento que precisar, né? Evita a exposição e passa uma imagem profissional também, né? Muito bom. E humana, né? Porque vamos lembrar também, acho que vale ainda, cabe aqui nesse primeiro talk, né? Somos assistentes virtuais, porém humanas, não somos máquinas, não somos robôs, é só uma forma de trabalho mesmo, né? Que mais são seres humanos especializados que estão por aqui. Boa lembrança. Ficamos por aqui nesse nosso primeiro talk, então, de novo, fica esse chamado. Se você acha que uma assistente virtual pode fazer diferença no seu negócio também, se você acha, não tem certeza, pensa que talvez, ou se você teve alguma ideia mirabolante aí do que uma assistente virtual pode fazer para você, lembre-se, na Just você encontra assistente virtual para tudo que você precisar, então entre em contato com a gente está super disponível por aqui. Michelle Jaúna, nos vemos no próximo talk, então, super obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, obrigada, até a próxima. Também agradeço muito, muito feliz de estar aqui e muita novidade para o próximo, muito legal. Sim.
Até mais. Beijo. Tchau, tchau.